Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 4 da nossa revista das editoras Betel. Nós estaremos trabalhando hoje o tema O Sal da Terra e a Luz do Mundo. Olha o nosso texto de referência, estará em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao versículo de número 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quem sabe este texto que nós vamos estudar agora, esse trecho que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, é um dos textos mais conhecidos, né, do Novo Testamento e até que às vezes até da própria Bíblia, né? Mas essa verdade, ela nunca foi tão necessária para nós. As lições que Jesus deixou para nós nesse texto nunca foram tão atuais e tão necessárias para nós como cristãos e para a igreja do Senhor neste mundo. Olha o que diz a nossa introdução. Jesus ressaltou a importância de sermos o sal da terra e luz do mundo. O sal e a luz são metáforas que denotam a influência positiva que os filhos de Deus devem exercer no mundo. Ou seja, nós somos exatamente a diferença que esse mundo precisa. Nós somos o ponto de equilíbrio que não permitiu que esse mundo não fosse ainda destruído pela ira de Deus. A misericórdia de Deus está se estendendo e a prova da misericórdia de Deus somos nós que fomos salvos. Se não fosse a graça de Deus se estender, quem sabe eu e você não estaríamos aqui hoje, não é verdade? Por isso que nós sempre devemos cumprir o nosso papel de salgar essa terra, de trazer luz para esse mundo, para que Deus possa resgatar o máximo de pessoas que vivem ainda na escuridão, nas trevas, até o dia em que ele vai julgar todos os homens através da sua palavra. Olha o nosso tópico de número 1, vós sois o sal da terra. Ao fazer tal declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer nesse mundo avesso e pecaminoso. Somos sal e luz, os agentes influenciadores. Tópico de número 1.1, a importância de uma vida constante. Jesus disse que vós sois sal e luz. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade que temos de viver uma vida de constância, equilíbrio e estabilidade. O cristão deve ser um agente influenciador, como o sal que dá sabor e influencia o ambiente em que é colocado, e como a luz que faz oposição às trevas. Tópico de número 1.2, o poder relevante do sal. A salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulado cristão verdadeiro visível em atos e palavras. Mateus capítulo 5, versículo 13, está escrito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Continuando, o Dr. Campbell diz que o sal é asséptico, ou seja, ele é asseado, ele é desinfetado, ele é higienizado, ele é limpo, ele é saneado. A função principal do sal é prevenir a corrupção, impede a corrupção que se espalhe, não permitindo que todo o resto se contamine. Continuando, agindo como sal, cada servo de Deus é um instrumento do Senhor que impede a proliferação do mal. Eis a importância de não se tornar insípido,
sem sabor, sem gosto neste mundo. O sal é de grande impacto nos alimentos, é ele que realça o sabor. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal deve ser usado com equilíbrio. Uma comida sem sal é ruim. É impossível comer sem tempero. E o que é insípido? Há sabor na clara de ovo sem sal? Está escrito aí em Jó, capítulo 6, no versículo de número 6. Por fim, ser sal é ser alguém que tanto inspira para o bem, quanto condena aquilo que é impuro e desonesto. Quando o sal é insípido e sem sabor, ele não consegue impedir a putrefação. Pois bem, desse tópico de número 1.1 e 1.2, nós vimos a importância da presença do cristão no mundo. E o ponto 2, especificamente falando sobre a ação do sal. Duas propriedades bem específicas que o sal cumpria, principalmente naquela época. Para hoje, o sal é mais usado como tempero. Nós usamos o sal como um tempero para temperar e dar sabor a alguns tipos de alimento. Nós vimos ali um texto de Jó, o texto de Jó dizendo que a clara do ovo, ela não tem sabor nenhum se você não temperá-la com sal. Então o sal tem esse potencial de saborear o alimento, de dar gosto para que a gente possa então participar dele. Mas naquela época, além de tempero, o sal também era um agente de conservação. Hoje a gente usa geladeira, freezer e conserva uma porção de carne durante meses ou semanas, não é? A gente consegue conservar um alimento na geladeira durante dias e mais dias. Mas naquela época, para eles fazerem um transporte de um lado para o outro de um peixe, ou de um alimento, ou de uma carne, de qualquer outro tipo de alimento, eles precisavam antes salgar para eles fazerem um transporte e depois consumirem esse alimento em outro local. Assim também é a vida do cristão. O cristão ele tem que cumprir o seu papel. O sal, se não cumpre o seu papel, ele torna-se então, porque ele se tornou insípido. Alguma coisa aconteceu nas moléculas do sal que ele não consegue salgar e não consegue conservar o alimento. E o que eles faziam com esse tipo de alimento, com esse tipo de sal? Que não salga e que não conserva. Eles pegavam esse sal e transformavam ele em material para pavimentar as estradas. Porque um sal que perdeu na sua composição química a condição de salgar e de conservar, ele já não serve mais para nada a não ser servir como areia para fazer pavimentação na rua. E a Bíblia diz que ele vai ser então pisado pelos homens. Se o crente, se nós, como servos de Deus, não cumprimos o nosso papel, que é salgar e conservar a essência e a beleza do Evangelho através das nossas vidas, que as pessoas possam ver em nós uma beleza do Evangelho, que através de nós as pessoas glorifiquem a Deus e vejam que este mundo não está completamente perdido, porque há pessoas que fazem a diferença. E fazer a diferença para nós, cristãos, é só cumprir o nosso papel de servo de Deus. Se nós não cumprimos o nosso papel de servo de Deus, o que vai acontecer? Viraremos motivo de chacota. Porque o que o mundo espera de um cristão? Ele espera a ação de uma certa determinada, de uma ação propriamente dita. O que esse cristão deve proceder? Qual é a ação desse cristão diante de tal situação? As pessoas estão de olho em nós, o mundo está de olho em nós, porque a nossa ação vai ser diferente da ação do mundo. E nós precisamos, como cristãos, cumprir o nosso papel de servos de Deus. Tópico 1.3, o sal que provoca sede. Então nós vamos ver mais uma função do sal aí, né, nesse slide, que é também a presença do sal na comida faz que, além de temperar a comida, ela provoca sede nas pessoas também. Sabemos que o sal provoca sede e a pergunta é: que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Será que a nossa vida está atraindo as pessoas para virem a Cristo ou expulsando-as? Então nós vimos nesse tópico de número 1 que o sal ele tem a propriedade de salgar, tem a propriedade de conservar e tem a propriedade também
de produzir sede nas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e desejarem estar onde nós estamos. Elas precisam ver mudança em nós. Elas precisam ver algo diferente em nós. Não sei se vocês já acompanharam como antes de eu servir a Deus, eu olhava os cristãos, a maneira que os evangélicos, os protestantes se comportavam, e eu admirava aquele comportamento. Admirava a forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar. Eu admirava muito os evangélicos quando eu ainda não servia a Deus. E hoje eu sei que as pessoas estão me observando, estão nos observando, e elas vão ter sede de Deus, vão querer um dia fazer parte do nosso time, se elas verem em nós que nós somos diferentes do que este mundo. Tópico de número 2, vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz, a não ser para que ilumine. Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas e não ser testemunhando, a não ser testemunhando da graça de Deus, né? 2.1, a luz deve brilhar. Como filhos de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas deste mundo pecaminoso. Como podemos nos tornar um luzeiro moral e espiritual nesse mundo avesso à vontade de Deus, vivendo de acordo com as Escrituras. Continuando aí, nosso compromisso com Jesus Cristo deve nos conduzir a viver uma vida que sirva também de modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Em meio às trevas morais que ofuscam a humanidade, a igreja faz resplandecer o brilho da esperança. Estava pensando numa reflexão para a gente poder trazer para essa aula. Sempre trago uma reflexão, busco às vezes na internet, no YouTube. E estudando essa lição me veio uma ilustração que eu achei interessante trazer para nós. E geralmente a gente, quando caminha na rua, a gente não nota quando uma luz de um poste, aquela iluminação pública, a gente não nota a presença daquelas lâmpadas lá em cima. É como se fosse uma coisa irrelevante para nós durante o dia. E a gente passa, faz caminhada, vai trabalhar, volta do trabalho e não nota que ali em cima da gente, na frente da nossa casa, no caminho para o nosso trabalho, há uma série de lâmpadas acesas nos postes das companhias de energia. Mas quando chega a noite e aquela lâmpada ela está queimada, ou uma série de lâmpadas estão queimadas numa rua ou numa estrada, a gente sente a falta delas. A gente sente uma lâmpada apenas numa rua queimada, já traz prejuízo para a rua. A criminalidade aumenta lá. Uma rua mal iluminada, ela é foco para assalto. Um beco onde, quando se escurece e não tem uma luz naquele beco, naquela região, naquele mato, naquela porção de espaço, não há iluminação, ele é um local perigoso, as pessoas evitarão passar por lá. Mas um local bem iluminado, como é bom a gente transitar por estradas bem iluminadas, não é verdade? Então o mundo, ele está em trevas, e nós, filhos de Deus, somos a única luz que esse mundo tem, irmãos. Por isso que nós precisamos brilhar, nós precisamos fazer a vontade de Deus, é por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente acha que não tem valor, às vezes a gente acha que nós somos pequenos, nós somos uma igreja pequena na cidade, o nosso grupo é tão insignificante em números. Mas saiba você, meu irmão, que aonde você está, onde a sua igreja está, você é a diferença. Essa cidade que você mora só não foi destruída ainda porque a sua igreja está lá, porque você está lá, porque você ora naquele lugar, porque você é luz naquele lugar. Eu tenho certeza que o lugar onde a minha igreja está, o local onde eu moro, só não é pior, porque nós estamos aqui brilhando, somos luz para esse mundo. Esse mundo ainda não foi invadido pelas trevas, porque a luz de Deus que brilha em nós ainda faz toda a diferença. Aleluia! Por isso que você precisa se valorizar, meu irmão. Você é um astro de Deus, você é
um luzeiro de Deus, você resplandece a luz do Espírito Santo. E aonde você passa, as trevas dissipam-se, as trevas se vão, e a Deus seja dada a glória por nossas vidas. Glórias a Deus. 2.2, não se pode esconder uma luz. Jesus deixou bem claro que a luz foi criada para iluminar, e isto não pode acontecer se ela estiver escondida. Que possamos reluzir e se fazer conhecidos em todos os segmentos. Além dos cultos ou de nossos lares, devemos ampliar as nossas fronteiras. É justamente o que eu acabei de falar, né? Nós precisamos brilhar, né? Quanto mais igreja, melhor. Muitas pessoas criticam, às vezes, uma igreja do lado da outra, mas glória a Deus. Nós precisamos de mais igreja. Quanto mais igreja, mais gente, mais crente, mais luz. Por mais que as nossas igrejas muitas vezes tenham os erros pontuais, mas nós somos luz. Ainda que Satanás tenta manchar a imagem da igreja, mas nós somos luz para esse mundo em nome de Jesus. 2.3, Cristo, nossa fonte de luz. Acerca de si mesmo, Jesus disse ser a luz do mundo, a fonte de luz que jorra para todos. Uma lâmpada, naquele tempo, precisava de combustível para produzir luz. Nós dependemos da fonte, precisamos estar conectados em todo o tempo para manter a luz acesa. Somos como uma cidade sobre o monte, cujo brilho chama a atenção de todos. O texto nos ensina que é a nossa luz que deve brilhar e não nós. A luz que brilha em nós é a vida compartilhada por Cristo. Jesus disse que não há como ficarmos escondidos, sendo luz. Todos estão nos vendo, reparando nossas atitudes e o nosso testemunho. De fato, nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua, ela não tem capacidade de emitir luz. A lua só reproduz o que ela recebe do sol, ela reflete a luz do sol. Assim também somos nós. Nós não temos luz própria, mas a luz que em nós há, por meio do Espírito Santo, que é Jesus habitando em nós, por meio do seu Espírito, nós nos tornamos luzeiros para esse mundo. Por isso que Deus coloca a gente em lugares pontuais, em locais estratégicos, em posicionamentos estratégicos, em empresas, em escolas, em organizações, em ruas, em comunidades, em prédios, sempre, em todo lugar. Tem que ter um cristão, tem que ter uma igreja, tem que ter um povo reunido. Em cada praça, nós devemos fazer culto nas praças, nos lugares, para que a luz de Deus esteja espalhada por todos os lugares deste mundo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Aleluia. Tópico de número 3, partindo agora já para o final dessa nossa lição. Nossas responsabilidades como sal e luz. Existe uma perfeita harmonia entre sal e luz. Jesus nos advertiu acerca da nossa importância em mantê-los sempre ativos. 3.1, tende sal em vós mesmos. Ter sal em si mesmo é julgar o pecado primeiramente em nossas próprias vidas. Que honra existe em ensinar a outro a fazer o que nunca fizemos. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe e elimine os elementos destrutivos que existem dentro de nós. A palavra também nos prepara da melhor maneira para a obra mais importante, anunciar o Evangelho de Cristo. Nós devemos entender aqui que nós somos agentes de transformação, mas nós só vamos produzir transformação. Nós só vamos salgar, nós só vamos conservar, nós só vamos produzir sede como sal, nós só vamos iluminar, nós só vamos trazer luz para esse mundo se primeiro esta ação tiver sido cumprida em nós. O sal precisa salgar a nós primeiro. Nós precisamos ter sal em nós, nós precisamos ter luz em nós, para que este sal e esta luz possa transformar as vidas. Como nós não temos luz própria, nós precisamos da luz que vem do nosso Senhor Jesus. E para que isso se torne uma manifestação para outras pessoas, primeiro Deus fará em nós. Não há nada que Deus fará em alguém através de nós
que ele já não tenha feito primeiro em nós. Por isso nós precisamos ser deixados curar, ser libertos a cada dia das amarras do pecado, precisamos confessar as nossas transgressões. A Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Por isso que a gente está buscando a Deus, nós estamos nos santificando, buscando a face do Senhor, estamos negando a este mundo a cada dia, para que Deus possa usar as propriedades de salgar que há em cada um de nós. Para que Deus possa iluminar este mundo através da luz dele que habita em nós. Glórias, pois, ao nome do Senhor, o nosso Deus. 3.2, se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder seu brilho. Que influência pode ter uma lamparina apagada na escuridão? Assim também é a vida de um cristão sem o brilho da graça divina em sua vida. Cuidemos para que nossas lâmpadas não se apaguem, como as lâmpadas das 5 virgens loucas. A ausência da luz na vida de um cristão pode significar várias coisas, inclusive uma vida de trevas. De fato, nós vemos isso, você imagina quando um arquiteto vai construir uma casa e ele vai organizar as lâmpadas da sala, da cozinha, da garagem. Ele nunca pensa em colocar uma lâmpada na parte de baixo, ou colocar dentro de um móvel, ou colocar na parte superior, inferior, digamos assim. Ele sempre vai pensar colocar no teto, porque aquela luz, a partir do teto, ela se espalha por todo aquele ambiente. Assim também somos nós, irmãos. Nós precisamos brilhar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos esquivar. Por isso que eu digo que nós, por onde a gente passarmos, as pessoas vão denunciar que nós somos crentes. Nós sabemos até de histórias de pessoas que resolveram se afastar de Deus. E aí, quando ela foi para o primeiro evento fora da presença de Deus, as pessoas que estavam lá naquele evento disseram: olha, você era crente, você não deveria estar aqui, você é crente, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não estou entendendo. Estou sabendo que se você estava na igreja, aí a pessoa fica com a cara toda no chão, sem saber o que responder. E muitas delas, depois dessa pancada, elas voltam, refletem do que estavam fazendo e voltam para Cristo. Porque até o mundo reconhece que o nosso lugar é na igreja, é louvando a Deus, é glorificando a Deus, é cantando louvores ao nome do Senhor. Aleluia! Eu costumo dizer uma frase, eu carrego essa frase comigo, que eu digo sempre assim, ó: Jesus tem nos usado tanto que a gente já não presta mais para o mundo, irmão. Nós não temos mais serventia para o mundo. A gente já não tem mais traquejo do mundo. Nós já fomos transformados. Nós não temos mais o linguajar do mundo. Nós não temos os apetites mais do mundo. Nós não temos mais os desejos que este mundo proporciona. Nossas festas são diferentes, nossos movimentos são diferentes, as nossas ações são diferentes. Nós transpiramos Cristo, nós vivemos Cristo. E mesmo que um dia, Deus o livre, nós desviemos, no primeiro evento que a gente for, as pessoas vão sentir ali: olha, esse camarada está no lugar errado. Ele é diferente, mesmo afastados da presença de Deus. Muitos cristãos, eles são diferentes, eles não conseguem mais fazer o que faziam antes, né? Que nós possamos de fato brilhar, que nós possamos nos colocar em lugares estratégicos para que o Espírito Santo possa usar a nossa vida. Por fim, para encerrar essa belíssima lição, tópico 3.3, sal e luz, uma combinação perfeita. Como seria um mundo sem sal e sem luz? O sal serve para dar sabor onde penetra. A luz ilumina o ambiente na escuridão. O sal impede e interrompe a corrupção. Essa é nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. O sal preservar o alimento da deteriorização, né? E como luz devemos compartilhar a verdade, mostrando o caminho de Deus
aos perdidos. Ser sal e luz é uma questão apenas de identidade. É isso que Jesus disse que somos. Somos veículo por meio do quais a luz brilha para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possam conhecer o caminho. Nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes de mudança. Muitas vezes eu me lembro que nós evangelizando nas ruas, as pessoas viam um cristão passando com a Bíblia na mão, de terno, evangelizando. Elas paravam o que estavam fazendo, porque aonde a luz chegava, as trevas tinham que sair. Eu me lembro que muitas vezes a gente chegava no evangelismo e tinha algumas pessoas ali usando drogas, ali usando entorpecentes. Mas assim que a gente se aproximava, elas apagavam o seu cigarro ali, ou deixavam a bebida de lado, limpavam assim, e pediam desculpa para nós. Falou, irmão, desculpa. E a gente ia falar, não, moço, pode ficar à vontade. Esse é o ambiente de vocês. E a gente chegava e eles ficavam constrangidos com a nossa presença ali naquele lugar. Eles sabiam reconhecer que os crentes fazem a diferença. Muitas vezes, evangelizando nas ruas, as pessoas nos paravam para pedir oração, elas nos param para pedir um socorro, para pedir uma orientação, para colocar o nome no caderno de oração da igreja, porque elas sabem que na igreja, o povo de Deus, quando ora, o céu se move, o céu age por nós. Por isso que nós precisamos, irmãos, crer que Deus não plantou você aí onde você está em vão, Deus não colocou a sua igreja onde ela está aí em vão. Vocês são, e eu sou, e nós somos elementos de transformação de Deus. Partindo aqui para a conclusão desta aula, ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Meu irmão, quero aqui agradecer a você. Os slides que eu usei para dar essa aula, vou deixar o link aqui do site onde eu tiro esses slides. Os irmãos fornecem para nós ali, usarmos nessa aula, e também para os irmãos que quiserem aí salvar e levar para a sua igreja. Os irmãos autorizaram que a gente usasse. Eu vou deixar aqui o site, também vou deixar o site que você vai acessar lá e vai pegar a revista, a lição, para você fazer uma cópia, jogar no Word, editar, imprimir e levar para os alunos que não tiverem aí uma lição impressa como essa aqui. É bom sempre a gente ter, além ali do Data Show, dos recursos, porque muitos não vão ter o Data Show, não vão ter esses recursos, aí você pode levar a revista, não deixe os alunos só ouvindo, sem acompanhar e marcar ali na revista dele, tá? Então, você vai ver aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar aqui para você acessar lá o site, pegar os slides, pegar a lição e levar aí, dar uma belíssima de uma aula, tá bom? Que Deus te abençoe, irmão. Só peço um favor a você aí, dê um joinha para o YouTube entender que esse canal é importante, que essa aula foi importante, e ele vai indicar para mais pessoas, vai impulsionar aí para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Nós temos aqui nesse canal aulas de adolescentes, jovens e adultos, tá bom? Então divulga aí na sua igreja, compartilha aí nos grupos da EBD da sua igreja, nos ajude aí a divulgar esse canal. Deus abençoe a você, a sua família, ao seu ministério, em nome de Jesus. Tamo junto, meu querido.